falar uma coisa que todo mundo quer saber. Quanto custa um advogado? Quanto custa... Porque não tem um cliente. É ou não é, doutor Eduardo? Não tem um cliente que quando... Por mais que ele esteja... A gente daqui a pouco já vai falar sobre carro apreendido, sobre revisional, sobre tudo isso. Mas a primeira coisa que o cliente quer saber é, doutor, quanto custa? Quanto eu vou gastar? Então, assim, doutor Eduardo, conta um pouquinho para eles como que a gente trabalha lá no escritório. Né? A nossa forma de atender. E para você ficar bem claro o seguinte, que... Não é porque você está devendo para o banco que você não tem condição de contratar um advogado. Primeira coisa, eu quero já desmistificar isso. Mas agora eu vou jogar a bola de novo para o doutor Eduardo para ele falar um pouquinho para vocês. Bom, na verdade, cada caso é um caso, né? Então, tudo no direito depende, né, doutor? Exatamente. Muito vai depender do que faz sentido para o cliente, né? A gente, por exemplo, busca e apreensão, né? Não é só busca e apreensão, são vários fatores que envolvem o caso, né? Então, tem uma série de estratégias que a gente tem que adotar para cada caso. Então, lá no escritório, a gente desenha para o cliente todas as possibilidades dele, os prazos, né? E o que fizer mais sentido para ele, a gente passa um preço de acordo com aquilo ali. Então, quanto vai custar, vai depender do que fizer sentido para o cliente, não só na parte financeira também, né? Mas também na parte do dia a dia dele, porque o veículo muitas vezes ele serve para trabalho, né? Quem trabalha de Uber, por exemplo. Então, são vários fatores, né? Então, tudo depende, né? No Mas é possível, né? É possível, com certeza. Inclusive, tomando a palavra um pouquinho, doutora, falando sobre questão de honorário, a gente sempre está a par disso lá no escritório. O nosso escritório, pela minha experiência, pela experiência da doutora Isabela, pela experiência do doutor Eduardo, o nosso escritório é um dos únicos escritórios que abre a tabela da OAB, né, doutora? Exatamente. Mostra para o cliente que nós não estamos em nenhum momento explorando, né, doutora? Sim. Nós não tiramos, a gente fala, não tira o preço da cachola, né? Não olha para a cara do cliente e fala, você é bonitinho, você é feinho, eu vou cobrar tanto. Não é isso. Exatamente. A gente tem uma objetividade, claro. Sim, uma régua, né? Exatamente. Com o que a OAB nos permite, né, doutora? Sim. A gente segue essa linha de raciocínio. Bem lembrado isso, até porque o cliente, às vezes, ele chega com uma moto, né? Vamos falar de moto. Porque se tem um bem que é acessível, é a moto. Né? E, às vezes, ele chega com uma moto ali que vale R$2.000. E ele fala assim, poxa, mas eu vou te pagar quanto? Se a tabela, eu vou pagar mais que a tabela? E, na verdade, não é isso. Porque a visão que o cliente... Eu penso que a gente tem que colocar isso na mesa e tem que deixar isso claro para as pessoas. Não é o quanto o bem vale, é o quanto a dívida pesa no bolso. Exatamente. Né? E aqui eu já quero jogar a segunda pedrada do dia. Vamos lá. Que o cliente ele chega com o veículo já apreendido, tá, doutor Eduardo? Já está apreendido. Uhum. E tem aquela visão de que porque o bem já foi apreendido, a dívida morreu. Né? Aí você faz a missa de 7º dia, entendeu? E daí você... Chama os parentes. Chama os parentes, né? Ai, que horror. E acho que tá tudo certo, né? Exatamente. Então, assim, conta pro pessoal que tá nos assistindo, doutor Eduardo, como é que funciona. Então, ao contrário do que o pessoal pensa, né? Você ter o veículo apreendido não necessariamente vai quitar a tua dívida. E na maior parte dos casos não quita a dívida, né? O que o banco faz? Ele apreende o carro, tem os prazos ali que a gente vai falar mais para frente, né? Os prazos processuais. Só que o banco não precisa esperar vencer esses prazos processuais para leiloar o carro. E todo mundo sabe que um leilão bancário são pagos valores, às vezes, 70% menores do que realmente aquele bem vale. Imagina. Então, 70% a menos, você abate quase nada, 1/3 da tua dívida. Para quem compra, é bom, né? Exatamente. É ótimo, né? Mas o carro leiloado do proprietário, infelizmente... E daí você fica você perde o que você já pagou, que você deu de entrada. Vamos do começo. Você perde o que você deu de entrada, às vezes é um outro carro, ou um valor que você tinha na tua poupança, emprestou da mãe, do pai, do vizinho, enfim, né? Você perde o que você já pagou de parcela e você perde o bem. E fica com uma dívida. A dívida morre, não morre, né? Se eu morrer, a dívida morre? Não morre. Não morre vai também. para os seus filhos. Vai para quem ficar. Né? Então, o pessoal que acha que teve o veículo apreendido, morreu o assunto, está enganado. E é triste isso, né? Porque a gente... Muitos casos lá do escritório, né? Uhum. A pessoa leva a vida inteira para adquirir um carro. Leva a vida inteira para ter uma moto quitada. E
tentando aí obter esse bem, acontece isso, né? Mas a gente tem uma coisa para falar para vocês, tem jeito, né? Tem, sempre tem jeito. Sempre tem jeito, Exatamente. Não, exatamente. agora vamos pensar no inverso, né, doutor Gustavo? Porque você falou assim, a pessoa leva a vida inteira, mas às vezes a gente também tem aqueles que mal compraram, acabaram de comprar o bem.